Pontos na CNH. O limite aumentou, mas você ainda deve recorrer. Como você sabe, uma das consequências de cometer infrações de trânsito é receber pontos na CNH. Os pontos, por sua vez, quando acumulam, podem gerar problemas mais severos ao condutor, como a suspensão do direito de dirigir. Atualmente, o limite de pontos que o motorista pode atingir em seu documento é 19. Ao alcançar a marca dos 20, a CNH entra em um processo de suspensão. Por essa razão, é importante que os motoristas recorram para evitar perder, ainda que temporariamente, o seu direito de dirigir. Porém, os 20 pontos na carteira estão com os dias contados. Com a aprovação do PL 3267 de 2019, proposto pelo presidente Bolsonaro, o limite de pontos passará por um aumento considerável. Você sabe como ele ficará? É sobre isso que falarei a partir de agora. Olá, eu sou o Gustavo Fonseca e se você tiver qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Quero ouvir a sua opinião. Pontos na CNH. Como é o sistema atualmente? Atualmente, conforme o artigo 259 do CTB, a cada natureza de infração são adicionados os seguintes pontos na CNH do infrator. Infração leve, 3 pontos. Infração média, 4 pontos. Infração grave, 5 pontos. Infração gravíssima, 7 pontos. Uma vez adicionados à habilitação, os pontos permanecem válidos por 12 meses. Ou seja, se a infração for registrada em 23 de janeiro de 2020, os pontos referentes a ela seguirão válidos até 23 de janeiro de 2021. Passados esses 12 meses, os pontos prescrevem, ou seja, são eliminados do registro do condutor. No entanto, é muito importante evitar que eles acumulem, pois como falei anteriormente, ao atingir a soma dos 20, a CNH entra em um processo de suspensão. Como você pode imaginar, alcançar esse limite não é difícil. Basta cometer 3 infrações gravíssimas em 12 meses, por exemplo. Em cidades grandes, com o tráfego intenso de veículos, as chances disso acontecer costumam ser ainda maiores. Mas como já comentei, o sistema de pontos irá passar por uma grande transformação. O projeto de lei do presidente Bolsonaro, que entre outras medidas propunha o aumento do limite de pontos da CNH, foi aprovado e passará a valer em 2021. Você sabe como ficará essa determinação? Entenda o aumento do limite de pontos. As mudanças na CNH, propostas pelo presidente, já foram aprovadas e viraram lei, a Lei nº 14.071 de 2020. No entanto, ainda há um prazo de até 180 dias a partir da publicação final do documento para que ela comece a valer em todo o território nacional. Por isso, as alterações serão postas em prática a partir de 2021 e você precisa ficar por dentro de uma das mudanças que certamente impactará a vida dos condutores: o aumento do limite de pontos. Com a nova lei, a penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada ao condutor sempre que ele atingir, no período de 12 meses, a seguinte contagem de pontos: 20 pontos, caso cometa 2 ou mais infrações gravíssimas; 30 pontos, caso cometa uma infração gravíssima; 40 pontos, caso não cometa nenhuma infração gravíssima. Perceba que, se você não receber em 12 meses nenhuma multa gravíssima, o seu limite de pontos na CNH será 40. O dobro do limite atual. É uma diferença significativa, não é mesmo? Vale ressaltar ainda que, se a sua CNH for das categorias C, D ou E, e você tiver a observação de exerce atividade remunerada, sempre terá limite de 40 pontos, independentemente da natureza das infrações que cometer ao longo de 12 meses. Porém, ainda assim, recorrer das multas recebidas continuará sendo a melhor forma de evitar o acúmulo de pontos e o risco de suspensão. Isso porque os 40 pontos de limite somente serão válidos caso o condutor não cometa nenhuma infração gravíssima, o que é bem difícil, não é mesmo? Levando apenas 2 multas dessa natureza em 12 meses,
o limite seguirá sendo 20 pontos. Portanto, recorrer ainda será tão necessário quanto antes. Recorrer de multa ainda será necessário. Mesmo que o limite de pontos na CNH fique mais alto, ainda será importante proteger a sua habilitação. Se você precisa do veículo para trabalhar, então é bom não deixar nunca de zelar pelo seu direito de dirigir. Por isso, independentemente de serem 20 ou 40 pontos para suspender a CNH, não se esqueça do seu direito de recorrer de multas. Por isso, lembre-se de que você tem 3 chances de se defender. E no caso de suspensão por pontos, há situações em que você tem chances em dobro de evitar a penalidade. Isso porque você poderá recorrer primeiro da multa que levou à suspensão. Depois disso, se os recursos forem indeferidos, você então poderá recorrer da penalidade de suspensão. Sobre as etapas a serem percorridas, vale destacá-las: defesa prévia, recurso em primeira instância, recurso em segunda instância. É crucial produzir defesa e recursos com base no que dizem as leis de trânsito, principalmente quando for recorrer da suspensão. As comissões avaliadoras são diferentes em cada etapa, mas todas são exigentes quanto aos argumentos apresentados. Muitos motoristas afirmam que não é possível ganhar, mas o fato é que boa parte dos recursos apresentados não são bem formulados ou apresentam pouco domínio das leis de trânsito. É necessário, para se obter o esperado deferimento, elaborar argumentos sólidos, e isso só se consegue quando se conhece e entende as leis de trânsito. Por isso, caso você não se sinta preparado para formular sua defesa e seus recursos sozinho, considere buscar ajuda com especialistas da área. Recorrer e cancelar multas é a melhor escolha para afastar as possibilidades de ter a CNH suspensa e assim acabar prejudicando seu trabalho. Gostou do conteúdo? Ficou alguma dúvida? Deixe o seu comentário. Ganhe uma consulta gratuita agora, clicando no primeiro link da descrição.